O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que te ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor me vai tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta liturgia, nós somos, podemos assim dizer, presenteados com esta passagem do Evangelho, que confesso que é uma passagem um pouco complexa e um pouco complicado de entender. Porque Jesus, ele cita uma parábola, uma história. E a parábola de um administrador, podemos dizer, de um gerente, que tomava conta ali dos negócios de seu patrão. Porém, em determinado momento, a administração deste homem começa a desejar. E ele sabe que vai ser mandado embora. E ele começa a pensar no seu futuro. O que eu vou fazer? E aí ele tem a esperteza de chamar os credores e começar a negociar. Por exemplo, se você está devendo lá 50 mil, né, ao dono, ao patrão, então apaga a sua conta, vou rasgar a sua promissória, coloca 20 mil. Você está devendo lá 10 mil, apaga lá, coloca 5. E ele usa dessa esperteza. Por quê?
para garantir o seu futuro. E Jesus, ele elogia não a falta, a atitude do homem. Ele elogia a esperteza, não o fato do homem ser desonesto. Ele não elogia a desonestidade do homem, mas a sua esperteza. E aí, ele coloca no final do Evangelho que se os filhos deste mundo, eles são espertos em seus negócios, por que os filhos da luz não deveriam também ser espertos naquilo que é os bens espirituais? E aí eu faço uma pergunta para uma reflexão. Aonde nós colocamos a nossa esperança? Jesus, ele pergunta àqueles discípulos: aonde está a tua esperança? Naquilo que nós conquistamos pelo nosso trabalho? Ou naquilo que nós conquistamos pela nossa vida de fé? Santo Agostinho, pegando esse evangelho, ele usa essa expressão: os cristãos deveriam ter essa esperteza de poder progredir mais e mais naquilo que Deus confiou a cada um deles, que é dado pelo sinal da fé. E muitas vezes os cristãos, eles dormem neste e não se preocupam em conquistar esses tesouros que a palavra nos coloca e não se corroem. É claro que esse evangelho, inclusive a primeira leitura, também toca muito nesse aspecto, porque a nossa vida, ela se baseia em dois pontos: a nossa vida material, o nosso trabalho, nossa casa, a nossa família, o nosso lazer, que são coisas pertinentes à vida do homem. Mas também existe aquilo que nós conquistamos pela nossa vida de fé, os valores, a honestidade, a amizade, a alegria. E isso são dados para nós gratuitamente. E será que nós progredimos nessas virtudes, nesses bens espirituais? Será que nós somos verdadeiros administradores dos nossos bens espirituais? É a pergunta que Jesus faz para nós e que Santo Agostinho vai refletir ali nos seus comentários também. Porque se a nossa esperança, ela está naquilo que é material, aquilo que é finito, isso não traz felicidade para nós, traz segurança. Segurança é diferente de felicidade. Você pode ter tudo, mas você não pode ser feliz. Eu conheço pessoas que têm tudo, têm uma vida confortável, mas não é feliz. E tem pessoas que às vezes vivem uma vida simples e é feliz também. Então a gente tem que separar. Segurança é diferente de felicidade. Felicidade é aquilo que te faz bem, você está bem. Como diz aquele ditado, né? Você dorme no travesseiro ali, você vai dormir tranquilo. E isso se dá pela nossa vida de fé. Pela nossa vida de fé. Interessante que a gente olha na história da igreja, tantos testemunhos de pessoas que realmente foram felizes na vida e praticamente não tinham nada. A gente vê São Francisco, que nasceu de uma família rica, e ali, diante dos bens, né, da família, ele tira toda a sua roupa, entrega aos pais, na frente dos pais, na frente de toda uma sociedade, e ele descobre que o verdadeiro tesouro é o tesouro do céu. E aí ele vai compreender que a perfeita alegria não era aquilo que ele possuía, que ele vivia ali, que ele tinha de terreno, de material, mas era aquilo que ele conquistava na alegria de estar ao lado das pessoas mais simples, de servir a Deus.
E muitas vezes, pelo desprezo, ele vai usar esse desprezo como perfeita alegria. Veja, São Francisco, a perfeita alegria é conquistarmos as coisas do céu. E isso é um caminho, meus irmãos, que a liturgia de hoje nos convida a dar esses passos importantes. Jamais o Evangelho, a palavra de Deus, ela faz uma crítica à questão da questão não da riqueza em si, mas da riqueza como um obstáculo na tua vida. Jesus, ele faz uma crítica, quando ele vai criticar justamente os apegos, ele não fala somente do bem material, mas o que esse bem material faz na tua vida. O que os apegos, olha, é um pecado, os apegos. Se você é apegado, a gente que é apegado, a gente não é uma pessoa feliz. A gente fica preocupado. Você tem, você quer ter mais. Já viu aquela... É como se fosse um saco sem fundo. Eu tenho, mas eu quero mais. Eu vou tendo. De repente, eu tenho mais uma coisa. E eu não estou feliz, eu quero mais. E vou tendo mais. E você não vai se tornando uma pessoa feliz, porque você vai se apegando e isso vai te sufocando. E muitas vezes a gente não percebe isso. A psicologia explica, né? Uma pessoa sempre infeliz, ela não está bem com ela mesma, aonde ela vai se apegar àquilo que é material. Eu tenho um livro, não estou satisfeito com este livro, vou pegar outro. Não tenho, eu tenho que pegar outro, e vou lá. E vou tentando preencher o meu vazio com coisas finitas, e que a gente não leva nada disso depois da morte. Aquela expressão, né? Caixão não tem gaveta, né? A gente não leva nada. Caixão não tem gaveta, a gente não leva nada, a gente deixa tudo. E pior, quando a gente deixa, aí é um outro problema, que é a briga de família. A família pode estar unida, feliz, todos os domingos se reúne para almoçar, para estar ali ao lado do pai, da mãe, até um morrer. A hora que um morre, a hora que vai dividir os bens, aí o negócio aperta. É claro que isso não é geral, mas na grande maioria das vezes, a gente vê famílias, irmãos sem se conversarem, brigando, pai ou mãe não conversa com os filhos, por quê? Por causa dos bens materiais, por causa da divisão, a injustiça, se sente injustiçados. É a verdade. Isso é triste. E pergunta, onde está a felicidade nisso? Onde está? Meus irmãos, a felicidade, ela está naquilo que você não vê, naquilo que você não pega, mas naquilo que você sente. A felicidade, ela é te dada gratuitamente, através do amor de Cristo. Jesus fala muito isso. Valorizai os bens espirituais. E ele conclui esse evangelho dizendo: é difícil você servir a dois senhores. É como se colocar, né, o mesmo pé, dois pés em duas canoas. Você não vai conseguir se manter equilibrado. A nossa vida é assim. Você pode ter o seu conforto, você pode ter ali o seu bom trabalho, mas que isso não seja um obstáculo para que você seja feliz. Os bens verdadeiros são aqueles que Deus te deu. E eu concluo, né, a minha reflexão com um bem verdadeiro que se chama família. Família. Esse é o bem verdadeiro. Esse é o maior tesouro que você tem. Às vezes a gente se apega a tantas coisas do mundo, trabalho, correria, dia a dia, e a gente esquece de olhar para aquele que realmente vale a pena. O nosso verdadeiro tesouro, família. Família não se compra. Família se ama. Então valorize aquilo que Deus te deu. Continue valorizando o seu trabalho. O fruto do seu trabalho é a sua dignidade, é o seu sustento. Mas valorize aquilo que Deus te deu,
que é sua família, é a alegria, é o amor. Isso não se compra. Diz a passagem, né? A gente não compra o amor com dinheiro, porque aquele que compra o amor com dinheiro, ele é desprezado. Jesus fala isso no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.